Vale a pena assistir A Felicidade Não Se Compra nos dias atuais? Pessoal, me chamo Maxwell e falo aqui da Máximos Filmes e hoje nós vamos fazer aqui uma breve análise sobre o filme A Felicidade Não Se Compra. Bom, para a gente começar, nós vamos começar falando sobre a direção do filme, que é de Frank Capra, né? O filme ele tem aí ano de lançamento em 1946, né? E ele é um filme que ele é de drama. E como que é a história de A Felicidade Não Se Compra? Inicialmente, o personagem principal ele é apresentado na infância, né? Onde ele salva o irmão de um afogamento e logo em seguida onde ele trabalhava numa fabricante ali de medicamentos, ele acaba salvando outra criança, né, de envenenamento, porque o dono da farmácia ali que ele trabalhava tinha perdido o filho, então ele estava com a cabeça meio bagunçada, estava meio nervoso ali, então ele acaba trocando as medicações ali que ele ia manipular. Então, o jovem Bailey, né, George Bailey, ele acaba observando isso, né, e ele fala: senhor, o senhor colocou veneno aqui, ó. E aí o senhor acaba agradecendo muito a ele, é muito grato por isso, né? E aí a história segue, George Bailey fica adulto, né? E o pai dele, ele tem uma loja na cidade, uma pequena loja que presta serviço para a comunidade, empréstimos, né? Uma espécie de banco e que produz empréstimos para as pessoas. George Bailey cresce e ele acaba eh, querendo sair da cidade, conquistar o mundo, né? E passar por várias aventuras, assim como o irmão dele foi servir na guerra, ele também queria sair pelo mundo, fazer várias conquistas, inovações, mas o destino acaba deixando ele preso na cidade, né? Na cidade de Bedford Falls. E aí ele acaba tendo que ficar cuidando da empresa do pai, né? Que acabou falecendo e ele assume esse lugar porque se ele não assumisse, quem assumiria seria o Sr. Potter. E o Sr. Potter ele quer meio que controlar a cidade toda e ele quer ter tudo ali ao alcance de suas mãos, tanto as pessoas quanto o dinheiro, quanto todo o comando da cidade. Então ele é um cara obcecado por poder, né? E a última linha de defesa das pessoas que está ali impedindo Potter de controlar tudo é justamente a empresa do pai do George Bailey, né? Então, seria um dos dois que teriam que ficar. Então, ele acaba assumindo, né, a empresa e aí aparecem várias complicações, né? Aparecem diversos problemas que fazem com que ele comece a ficar estressado, comece a ficar desvalorizado com a vida, se sinta menosprezado. Então ele acaba casando ali com a jovem Mary, né? E construindo ali uma família. E na véspera de Natal acontecem tantos problemas ali, vem acontecendo tantas coisas, que ele acaba cedendo a uma vontade meio maluca de suicídio. Então ele vai à ponte que tem em Bedford Falls e ele quer cometer suicídio. Mas aí por intermédio, pela intercessão de um anjo chamado de Clarence, e ele vai lá e salva o George Bailey do suicídio. E como que ele faz isso? De um jeito muito até engraçado, né? E George estava prestes a pular da ponte. Quando ele olha, ele só vê uma pancada na água, ele vai olhar e é o anjo que caiu lá na água, o Clarence, né? Tá lá na água, lá pedindo socorro, pedindo ajuda. George Bailey pula e ajuda ele. E aí, qual que era o desejo de Bailey? Né, inicialmente ali na conversa com ele, ele fala que queria que as coisas, que ele não tivesse nascido, que ele nunca tivesse existido. Aí o Clarence tem uma ideia, né? Então ele fala, então tá, então você nunca existiu. E você nunca existiu, você nunca fez parte da vida das pessoas. E eles estão ali se secando, né? E aí tudo começa a mudar rapidamente. Então ele sai dali, os dois saem, vão direto para um bar e Bailey começa a perceber certas mudanças que tiveram nas pessoas. Primeiro, para começar, o senhorzinho que ele tinha salvado do envenenamento, ele acabou, a criança acabou morrendo, né? Porque o George Bailey não estava lá para salvar aquela criança. Então, todas as pessoas que ele tinha ligação ali foram de alguma forma prejudicadas pela ausência dele, né? E ele acaba percebendo isso, e aí nos pequenos detalhes, naquelas coisinhas pequenas,
ele começa a perceber a falta que ele fazia na vida das pessoas. E o Sr. Potter, como um antagonista de George Bailey, ele é muito materialista, muito capitalista, né? Então, o filme ele é claramente uma crítica ao capitalismo e ao socialismo. Ele é claramente uma crítica ao capitalismo e ao materialismo, né? A vontade cega das pessoas de ter e obter para si mesmo aquilo que elas estão incessantemente buscando, né? E, e o Potter ele representa muito bem isso e ele quer a todo instante ele sugar das pessoas tudo que elas têm, né? Inclusive no momento em que a empresa lá do George Bailey, que ele assumiu, passa por uma crise, o seu Potter oferece, ó, eu compro essas ações de vocês, mas eu compro pela metade do preço, né? Para vocês não irem à total falência. O fato é que Bailey acaba conseguindo, né, voltar, ele enxerga a importância que ele tem na vida das pessoas, né, e ele volta ali, consegue se recuperar da quase falência que ele estava, de quase ir preso, né? Por quê? Porque todo mundo juntou e ajudou ele, né? E cada um deu uma pequena doação ali para dar o total do que ele tinha perdido, né, com o tio dele. Então, ele consegue se recuperar. E sobre o que é o filme A Felicidade Não Se Compra? Bom, primeiramente, né, como eu já disse aqui no vídeo, ele é uma dura crítica ao capitalismo e ao materialismo da época, né? Hoje a gente sabe que está bem mais intenso, por isso ele é um filme atemporal. Ele se encaixa em qualquer época, desde o momento em que ele foi lançado. Frank Capra, não, acho que o Frank Capra nem imaginava que ele iria tomar essa dimensão tão grande aí há tantos anos, né? E, além disso, um outro ponto que a gente pode observar é que A Felicidade Não Se Compra, ele é um filme que o nome próprio já se diz, né? E a felicidade ela não está no dinheiro, não está nas coisas materiais, nem naquilo que a gente busca incessantemente para conquistar, para obter poder para si próprio, né? A felicidade ela está justamente naquilo que a gente acha que não teria valor algum, são os pequenos detalhes, uma pequena amizade e o amor à família, aos amigos, né, a, aos, aos filhos. Né? Então, felicidade não se compra, ela se baseia nisso. E essa é a nossa análise de hoje. Eu espero que você tenha gostado e recomendo que você assista esse filme.